Também exercícios comentados de mecânica dos fluidos. Vamos trabalhar agora com o exercício 3.2, o exercício do livro do Fox McDonald, de 8ª edição. Ele diz o seguinte: o manômetro que está sendo mostrado contém água e querosene, com ambos os tubos abertos para a atmosfera. As elevações da superfície livre diferem em H0 igual a 20 milímetros. Determine a diferença de elevação quando uma pressão de 98 pascal manômetro for aplicado no tubo da direita. Então, o que você vai fazer nesse problema? É o problema de fluidos em equilíbrio, de estática dos fluidos. E a equação básica da estática dos fluidos, a gente pode utilizar nesse problema a equação ΔP igual a ρgh, que diz o quê? Que diz que a pressão aumenta com o aumento da profundidade, H, de cima para baixo. Quem está mais embaixo está sob maior pressão. E, como a gente está mexendo com dois fluidos, vamos trazer também o conceito de SG, ou seja, de densidade relativa. Se você está usando a equação básica da estática, você está trazendo junto com ela duas considerações: o fluido é estático e o fluido é incompressível. Atendendo essas duas considerações, você pode usar a equação básica da estática. Bom, esse problema, a forma que eu acho mais fácil de trabalhar com ele é comparando o que acontece antes e depois de você aplicar essa pressão de 98 pascal manométrica na coluna da direita. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar os manômetros e vamos separar as duas situações. Vamos chamar essa primeira situação aqui de situação de condição 1 e condição 2. E vamos ver o que acontece nessas duas situações. Então, para isso, o que nós vamos marcar aqui? Vamos marcar algumas cotas. A distância das interfaces, no caso 1, é de H0. E vou marcar a distância da interface da direita, da água, até essa linha verde que eu coloquei como linha de referência. Vamos falar que essa distância aqui vale H. Então, o que acontece entre o nível A e o nível B? Você está no mesmo fluido, água, de um lado para o outro. Então, o que acontece nessa situação? Bom, como é que a gente pode definir a pressão em A em relação à pressão em B? A gente vai ver, a gente sabe que essas pressões são iguais. Então, na situação 1, o que a gente tem? Nós temos que a pressão em A é igual à pressão em B. Se a pressão em A é igual à pressão em B, vamos sempre montar esses problemas em termos de pressão manômétrica. Então, o que atua aqui em cima? Se os manômetros estão abertos, as duas colunas do manômetro estão abertas, a pressão que atua aqui em cima é a mesma. Você tem a pressão da atmosfera. Então, a pressão em A vai ser o que está lá em cima, pressão atmosférica, mais a altura dessa coluna. Coluna de quem? Do querosene. Pressão atmosférica, mais a altura do querosene, ρ, e o tamanho dessa coluna. Então, como é que ele já reservou o H0 para essa primeira distância que está aqui, H0, a distância total é H0 mais H. Quem que é a pressão no ponto B agora? Olha para o outro lado. Você tem o peso da atmosfera atuando nessa interface que está aqui, mais essa coluna de água que eu estou marcando aqui. Então, do outro lado, você tem a pressão atmosférica mais o ρ, vou deixar o símbolo sem índice nenhum, ρ da água, G, e a altura da coluna, H. Então aqui você pode eliminar a pressão atmosférica. Bom, o que vai acontecer agora na situação 2? Então na situação 2, atua aqui a pressão atmosférica, só que agora, no lado direito, você vai aumentar essa pressão atmosférica em um ΔP. Um ΔP de 98 kPa. Então o que vai acontecer? Essa interface da água, do lado direito, ela vai baixar numa quantidade L, e a interface da esquerda vai subir uma quantidade L. Então, essa quantidade de água que vai ser deslocada aqui, vou apagar ela aqui, essa quantidade de água que está sendo deslocada aqui, ela foi para onde? Ela foi lá para o outro lado. Suspendeu essa coluna de querosene até um determinado ponto, até aqui. Então se deslocou para cima a coluna de querosene. E o restante está sendo preenchido com água. Então aqui agora se tornou água. Então a quantidade de água que desceu L é a quantidade de água que subiu L. Então como é que fica agora a situação 2? Da mesma forma, vamos olhar para essa linha de referência que a gente tratou, a linha verde, C e D. E vamos avaliar como é que ficam agora essas pressões. O que é a pressão que atua em C? É a mesma pressão que atua
em D. Pressão que atua em C é o que está lá em cima, ou seja, a pressão atmosférica, mais a altura da coluna de querosene, que ela não vai mudar, é a mesma coluna de querosene. Você pode conferir isso pegando as cotas uma por uma, ou seja, acompanha aqui comigo. Ó. A primeira cota, L, é querosene. Daqui até aqui vale H0, L, mais H0. Daqui até aqui vale o Hzinho menos o L. Hzinho menos o L. Ou seja, a cota L não te importa aqui, porque a coluna de querosene é a mesma. Mas o que falta? Fazendo força unidade de área, fazendo pressão no nível C. Você ainda tem esse pedacinho aqui de água. Ó. Então você vai somar aqui, ó, mais o ρ da água, G, o ρ da água G, vezes essa cota L. Isso vai ser igual à pressão que está lá no lado D. Quem está atuando em cima da interface da água agora? Agora a sua pressão aumentou. É um P0 mais um ΔP. Né? Mais a coluna de água. Um ρg, antes era Hzinho, agora é Hzinho menos L. Hzinho menos L. Que é essa distância daqui que eu estou marcando aqui no desenho. Então, de novo, você pode cancelar a pressão atmosférica. E agora, se você olhar para essas duas equações, ó, você pode fazer, ó, subtrair a equação 2 da equação 1. O que acontece se você subtrair a equação 2 da 1? Você vai fazer 2 menos 1. Vou olhar termo a termo. Ó. Você tem ρ do querosene G, H do querosene, H0 mais Hzinho. Um termo anula o outro. Então, esse termo cancela com esse. O que sobrou desse lado? Sobrou o termo, ó, ρ, GL. ρ, G, L. Ρ da água, GL. É igual a quem? Vamos olhar a equação 2, ó, ΔP. Aqui você vai ter ρgh menos o que está na equação 1, ρgh. Então, esse termo cancela com esse ρgh aqui. Sobra o que desse lado? Sobra menos ρgl. Então, sobre a equação pequenininha. E ela faz sentido? Faz. Fisicamente, o que esse ΔP está fazendo? Ele está fazendo uma elevação adicional das colunas com comprimento 2L. Então, quando você aplicou esse ΔP, olha para o desenho da esquerda. Quando você aplicou esse ΔP, você aumentou isso aqui em L e abaixou isso aqui em L. Você causou um novo desnível. E esse novo desnível que ele quer que você ache. Se você achar o L, você faz 2L igual a H0. Mais H0, você tem a cota total. Então aqui agora basta você calcular o valor de L. Então você vai isolar o L vai ser ΔP dividido por 2 ρg, né? Fazendo as contas, você vai ter aqui que o L vale o ΔP, 98 Pascal, dividido por 2, vezes a densidade da água, que nesse problema está considerando 999 kg por metro cúbico, a gravidade, 981 metros por segundo ao quadrado. Na análise dimensional, né, você vai se livrar aqui do Pascal. O que é o Pascal? Pascal é força por unidade de área. Então, com esse fator de conversão, você corta o Pascal com o Pascal. E agora você vai relacionar o Newton com a massa. Né? O que é um Newton? Um Newton é 1 kg vezes a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então aqui você corta Newton com Newton, quilograma corta com quilograma, segundo ao quadrado com segundo ao quadrado, e aqui você vai ter as cotas em metro. Ó. Metro corta com metro quadrado corta com um desses três, sobra a cota em metros. Fazendo essas contas, você vai achar aí o seu L igual a 0,005 metros, ou 5 milímetros. Como ele quer o deslocamento total é H0 mais 2L. Esse é o deslocamento total, ó, que é o que a gente marcou aqui. Ó, o H0 mais 2L. H0 mais 2L dá o quê? A sua cota H0 é 20 milímetros. Sua cota H0 é de 20 milímetros, mais 2 vezes 5
milímetros. Você vai achar aí 30 milímetros. Gigante? Então lembrando que esse material aí foi elaborado para vocês acompanharem. Gostou do exercício? Não gostou do exercício? Está muito longo, está muito pequeno? Dá o seu like lá no canal e depois que você dá o seu like, teve algum comentário, pode comentar pra gente e qualquer retorno que vocês puderem nos dar sempre vai nos ajudar a fazer exercícios cada vez melhores para vocês. Gigante?